dia tá pela estrada e desse lado tô na escuta com meu caminhão. Programa Chico da Boleia na minha caminhada, com você em cada trecho, é nós nessa missão. Bom, amigos caminhoneiros, carreteiros, carreteiras e caminhoneiras, empresários e empresárias do setor de transportes de cargas, pessoal da logística, os frentistas dos postos. Hoje, nosso programa, início de ano, vamos fazer uma retrospectiva do que foi 2024. Em 2024, foi um ano bom, não foi totalmente ruim, nem perdido. Por que eu digo isso? Porque se você tem caminhão, se você tem o navio ou barco, se você tem o trem, se você tem um avião transportando, é porque o que está sendo produzido nas indústrias, nas fábricas, no agronegócio, está saindo, alguém está comprando. Então a economia está girando. E em 2024 girou bastante, houve crescimento no transporte, tanto rodoviários de cargas, como no aquaviário. Vocês vão poder ver no site do Chico, tá? O infográfico lá, quanto que foi o crescimento. É importante que cresceu. E, como eu disse, o transporte é diretamente um termômetro de como a economia anda no país. Se ela anda bem, há o que transportar. Se ela não anda, não tem o que transportar. E se há crescimento no volume transportado, é porque a economia está girando. Bom, pessoal, e se há crescimento no volume transportado, há um reflexo direto na questão do investimento na infraestrutura. O governo aumentou sua capacidade de investimento na infraestrutura, questão de malha rodoviária, questão de manutenção e outros pontos que referem-se à infraestrutura. Ou seja, o governo está preparando para que aquele material, a mercadoria, a economia a ser escoada, tenha um bom campo para isso, seja na estrada, seja na rodovia, seja na área ferroviária, seja na área de cabotagem ou seja na área aérea. Então, o Brasil cresceu seu investimento na infraestrutura porque o transporte está mostrando as caras e está transportando aquilo que a economia está produzindo. 2024 foi marcado também pela preocupação com a questão da tal da pegada ecológica. As empresas, os fabricantes, em primeiro lugar, estão correndo atrás de produzir caminhões, veículos, aonde se passa a questão da poluição menor. As empresas de transportes procuram esses veículos, procuram a forma de economizar, orientam os seus trabalhadores, orientam os seus motoristas como não queimar tanto combustível, como não ter problema na frenagem, como não ter problema com o desgaste excessivo dos pneus e assim por diante. Então, 2024 foi marcado, sim, por uma preocupação muito grande com a ecologia, muito grande. Que país e que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, porque afinal, nós vivemos todos no mesmo lugar. E se não houver um ar decente, se não houver um ar condizente, já está todo mundo indo para o outro lado. O importante é que a gente observar o seguinte: aumento do volume transportado, aumento no investimento da infraestrutura, a questão da pegada ecológica, todo mundo investindo e se preocupando com isso. O que é que acontece? Aumento na mão de obra, o que tem que ser muito comemorado. O setor de transporte de cargas, há muito tempo eu falo, que é a locomotiva da economia. Se ele vai bem, muita coisa, tudo vai bem.
Então a gente teve um crescimento na mão de obra, oferecimento de mão de obra, postos de serviço substancial. E isso é importante para a economia do nosso Brasil. Bom, é claro que a gente não vive num país de faz de conta. Não são só boas notícias. O que a gente tem que pensar é que algumas coisas permanecem. A instabilidade do preço dos combustíveis, isso é uma gangorra. E não depende só do Brasil. Por mais que a Petrobras busque autossustentação na produção do petróleo, nós ainda precisamos buscar recursos lá fora. Custos operacionais das empresas aumentam a cada dia. Existe no setor de transporte de cargas um custo com segurança muito alto. Por quê? Porque a cada ferramenta, a cada situação criada para evitar o roubo de carga, a marginalidade, o meliante, vai lá e cria alguma coisa para quebrar essa ferramenta. Então nós temos um custo muito alto no investimento de segurança. Isso impacta diretamente no custo a ser transportado. Um outro problema que vem se arrastando já por alguns anos e deve se arrastar por 2025 é a questão da mão de obra. Os amigos sabem, é notório, que a cada ano que passa, os caminhões que as montadoras colocam no mercado são muito, mas muito mais tecnológicos. Vocês vão observar aí, em um dos vídeos que nós fizemos recentemente, visitando o pequeno museu da Cobre, em Limeira, como eram os caminhões décadas atrás. E hoje os caminhões que saem de fábrica são verdadeiras naves espaciais. E é difícil para quem pilotou um 1113 pilotar um caminhão com tanta tecnologia embarcada. Falta treinamento, falta motorista especializado. Esse é um outro ponto a ser resolvido em 2025. De quem que é a responsabilidade? Das montadoras treinarem os profissionais com esses novos caminhões? Das transportadoras montarem suas escolinhas para treinarem seus motoristas com os novos caminhões? Ao governo, às associações de classe, de quem que é a responsabilidade de preparar o profissional, e o profissional do volante, que é tão importante para a economia do país, para essa nova tecnologia? Fica aí a pergunta ao meu amigo Wander, presidente da CNT, ao meu amigo Rebuzzi, presidente da NTC Logística, e para todos os outros do CEA-Senat, das entidades de classe, está aí. Como resolver esse gargalo? Chico da Bolé coloca essa pergunta. Vamos conversar a respeito em 2025, amplamente sobre isso, porque tem um detalhe, hein? Por mais que eu converse com meus amigos, meus companheiros do dia a dia, uma questão que está colocada, mas ninguém acredita que é para o Brasil, que é a questão do caminhão autônomo. Caminhão que anda sozinho.
maioria dos profissionais, seja eles lideranças empresariais, pessoas do governo, pessoal da classe laboral, acredita que ainda é cedo para pensar num Brasil com caminhão autônomo. Porém, eu sou meio, não é pessimista, né? Mas eu fico um pouco olhando no retrovisor no que aconteceu com o setor bancário. O setor bancário foi um dos setores que mais criou, que mais se automatizou nos últimos anos. Isso custou nada mais que nada menos, em pouco menos de 10 anos, mais 70 mil empregos que voaram pela janela. Nós temos já empresas aqui na região de Campinas que estão operando com 3 caminhões autônomos dentro do Pátio Fabril. Na área rural, o caminhão autônomo já come solto. Em que hora nós vamos tratar esse assunto com maior seriedade? Que é possível acontecer. Porque o que está em jogo é o posto de trabalho, é a mão de obra. Então, pessoal, 2025 vem recheado de desafios. Bom, amigos caminhoneiros, caminhoneiras, carreteiros, carreteiras, empresários do setor de transporte de cargas, vamos a mais um giro de notícias e curiosidades. Um dos grandes problemas enfrentados no dia a dia para quem dirige caminhão nas rodovias do Brasil é a condição das estradas, ou seja, mesmo aquelas rodovias que são pedagiadas, que por regra deveriam estar em plenas condições de rodagem, nem sempre é assim. Eu costumo rodar bastante e rodo na média 10 mil quilômetros por mês, tanto por rodovia pedagiada como não pedagiada. A gente vê buracos, a gente vê material jogado pela rodovia. Uma coisa que é muito comum, que é de responsabilidade nossa dos caminhoneiros, mas também do pessoal da concessionária ou da rodovia, porque quando um caminhão é usado, né, a questão do caminhão com ressolagem, recapado, e esse material se desgasta, fica pedaços de borrachas pela rodovia. E se isso pega num carro de passeio, é um estrago razoável. Então esse é um problema sério. Um outro problema grave, e isso eu bato pesado, é a questão da segurança nas estradas, que é a questão do roubo de carga. Tá? A marginalidade, a criminalidade, a cada dia arruma uma forma, um modo de roubar o caminhão, de sequestrar o motorista, entre outras coisas. E o caminhoneiro está normalmente sozinho no trecho. Ele normalmente viaja à noite. Por que ele viaja à noite, Chico? Porque ele vai economizar o pneu. Como o asfalto à noite não está com aquele sol escaldante em cima, a borracha não é tão comida. Então ele economiza pneu. Mas tem um problema de segurança, porque à noite é à noite. Todo gato é pardo. Onde é que ele vai parar? Como é que ele vai fazer? O pessoal aborda no meio da estrada, gente faz sinal, enfim. É a gama e a sorte de todo tipo de riscos que eles correm. Então, o desafio da estrada é as condições do piso da rodovia e, sem dúvida alguma, a questão do roubo de carga, que é uma realidade no Brasil. Muito em breve, não posso dizer quando exatamente, porque eu ainda vou fechar a data, eu vou conversar com uma pessoa que é experiente nessa área, que é o doutor Valdomiro, que é um delegado de polícia de primeira classe. Ele é um dos decanos que combate ao roubo de carga no Brasil. Em breve nós vamos trazer ele para falar sobre isso com a gente. Um outro assunto que eu quero falar com vocês é sobre a questão da economia. Por quê? Nós temos tanto a empresa de transporte de cargas
e temos o caminhoneiro autônomo, que é o transportador autônomo de cargas. Boa parte do que é transportado no Brasil é transportado pelo autônomo. E o autônomo ele está sujeito à carta frete. Apesar de existir uma lei do pagamento eletrônico do frete, a carta frete ainda campeia pelo Brasil. E eu achava que era só nos grotões, não, nos grandes centros. Se a gente sair daqui e rodar uns 10 quilômetros, a gente vai estar posto em plena rodovia Anhanguera, dizendo que aceita a carta frete. E ela está proibida. Mas está lá, aceita a carta frete. É um prejuízo para o caminhoneiro, porque em média eles cobram 20% de ágio. O frete já é baixo. O caminhoneiro, para ter algum dinheiro na mão, vai lá, troca na carta frete e perde mais 20%. Esses são problemas que estão aí no dia a dia que precisam ser resolvidos. Então, pessoal, eu estou dando um giro por essas informações para que a gente possa, dentro do ano de 2025, tratar com mais tempo, com mais cuidado, cada assunto desses. Chico da Boleia, com você em cada trecho. Tudo isso colocado, nós temos um 2025 para muita conversa, muito trabalho. E temos que arregaçar mangas. Por quê? Temos que buscar alternativas para que o setor continue crescendo, que a economia continue crescendo e que tudo seja possível, sem que isso venha custar, certo, mão de obra, sem que isso venha criar gargalos intransponíveis. Se 2024 foi um ano dinâmico, 2025 promete mais. E nós, do Chico da Boleia, da plataforma multimídia Chico da Boleia, com o mote, a voz Setor Transporte, e agora com o nosso programa, com você em cada trecho em parceria com a Vilano Produtora, vamos acompanhar mais do que nunca, que já fazemos isso há 15 anos. Há 15 anos a gente está indo nos eventos, nos debates, para trazer até vocês as informações. E 2025 vai ser a mesma coisa, só que agora com mais empenho, porque nós estamos com uma grande equipe, uma grande produtora de vídeo. Então, amigos, que agradecemos ao 2024, a tudo que ele trouxe bom, e desejamos a todos os amigos, aos companheiros, aos profissionais, um 2025 repleto de prosperidade, de sucesso, que todos conquistem seus sonhos e, principalmente, que 2025, cada um de vocês, caminhoneiro, caminhoneira, carreteiro, carreteira, empresário, empresário do setor transportes, vocês da logística, você amigo frentista que está aí na bomba, curtam o Chico da Boleia, acompanhem nossas redes sociais, se inscrevam nos canais e divulguem. Divulguem para os amigos, para os parentes e para os inimigos. Quem sabe o inimigo olhando, ele se torna um pouco melhor. Chico da Boleia, a voz do Setor Transportes, e agora com você em cada trecho.